8, 15 e 16. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Nos versos anteriores deste capítulo 8, nós lemos que Jesus multiplicou pães e peixes, depois entrou no barco com os seus discípulos, foi para outro lugar, e nesse lugar os fariseus começaram a contender com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus fala com eles e depois entram no barco novamente e diz no verso 14 que eles esqueceram de levar pão. E logo a seguir ele diz-lhes estas palavras para eles se guardarem do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E eles logo associaram isso a não terem pão, a se terem esquecido de levar pão. Mas o verdadeiro esquecimento dos discípulos não era esse. O verdadeiro esquecimento dos discípulos é porque eles não consideravam, não meditavam, não compreendiam ainda, tinham o coração endurecido. É o que Jesus lhes vai dizer nos versos seguintes. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? O problema não era o esquecimento do pão, mas era o esquecimento de tudo aquilo que Jesus tinha feito e falado. E a prova de que eles não tinham entendido ainda aquilo que Jesus tinha feito diante dos seus olhos, tudo o que Jesus lhes tinha falado, é porque eles começaram a razoar entre si, a raciocinar entre si, porque é que Jesus lhes estaria a dizer: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles começaram a perguntar uns aos outros o que é que Jesus queria dizer e chegaram à conclusão que era porque se tinham esquecido do pão. Quantos crentes hoje ainda, porque não entendem o que Jesus diz, quem verdadeiramente Ele é, porque interpretam mal as suas palavras, as palavras de Jesus? Quantos crentes não entendem quem é Jesus e acham que aquilo que acontece às suas vidas é porque não fizeram algum jejum, uma madrugada, não oraram o suficiente, etc. Jesus é o Rei do Universo. Tudo está em suas mãos. Os discípulos deveriam saber isso. E Ele quer abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entendermos quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez e continua a fazer por nós, que muitas e muitas vezes, se não a maior parte das vezes, não é aquilo que nós queremos. Jesus vai falar disso mais à frente, neste capítulo 8. Nos versos 34 a 38, Jesus, chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. É difícil entendermos isto que Jesus diz. Mas é para entendermos isto que Ele quer abrir os nossos olhos. Será que já entendemos que a nossa vida, a nossa salvação, a nossa bênção não tem a ver com o que fazemos? Com o ter levado pão ou não? Mas tem a ver com o que Jesus fez. O que Ele fez é completamente suficiente. Ele cuida de nós. Pois quem multiplicou poucos pães e peixes para multidões, com sobras para os discípulos, não tem poder para cuidar de nós? Como é que podemos ainda não entender que Ele tem sempre o melhor para nós? Ainda que isso seja tomar a cruz, negar-nos a nós mesmos. Os fariseus achavam que viam, mas eram cegos. Essa é uma das razões porque Jesus dizia: Guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Os fariseus achavam que viam, mas estavam cegos. Os discípulos ainda estavam cegos, mas queriam ver. E isso acabou por acontecer. Quando Jesus ressuscitou e o Espírito foi derramado sobre os discípulos, eles não mais esqueceram quem realmente Jesus é. E entenderam pelo poder do Espírito Santo todas as coisas que Jesus lhes tinha dito. É o que lemos no Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo
quanto vos tenho dito.